Ao longo da história tem sido raro um país pedir para ser anexado, é ainda mais raro a resposta a essa pergunta ser não, mas quando a República Popular da Mongólia pediu várias vezes a URSS para ser incorporada a ela, a resposta foi sempre aquela que levanta o óbvio. Questione por que a URSS se recusou a anexar a Mongólia primeiro. Deve-se observar como uma Mongólia independente surgiu e o papel da URSS nisso. Como muitos de vocês sabem, a Mongólia fazia parte da China sob a dinastia Qing, que existiu até, para usar um termo técnico, foi para o inferno, e a Mongólia declarou sua independência em 1911. Foi brevemente reincorporada à nova República da China em 1919 antes de declarar sua independência. Novamente 2 anos depois, neste ponto, a Guerra Civil Russa estava bem encaminhada e logo se espalhou na Mongólia e foi ocupada por tropas comunistas. Agora a nova URSS concordou com os chineses que a Mongólia ainda era uma parte legítima da China depois de uma série de negociações. Em 1924 os soviéticos concordaram em se retirar. Mas o cronograma para isso seria definido em outra reunião, exceto por uma questão. A URSS estava agora sob uma nova liderança bigoduda que simplesmente optou por adiar a reunião para segunda-feira, 4 de nunca, e então criou um governo comunista na Mongólia desde o início. Ao norte, a República Popular de Tuvan. A Mongólia não foi anexada à URSS e a principal razão para isso foi evitar a guerra tanto com a China quanto com o Japão. De 1952 em diante, a Mongólia era governada por um homem chamado Yun Jaglin Zedembal. Olha, eu nem vou fingir, essa pronúncia era boa. Zedembal, ao longo de seu mandato de primeiro-ministro, pediu para ser incorporado à URSS pelo menos 6 vezes e todas as vezes a resposta foi não. Então por que bem? Tudo se resumia ao fato de que a URSS poderia obter tudo o que queria de Mongólia sem nenhum tipo de negativo que resultaria da anexação. Também quando você olha para todos os estados que a URSS anexou, eles eram em geral todas as antigas partes do Império Russo, e anexar estados de fora dessas fronteiras não era algo qualquer líder soviético estava interessado, em grande parte porque a URSS queria cultivar uma reputação internacional de ser anti-imperialista e beliscar os vizinhos. Não se encaixava no fato de que a economia da Mongólia havia sido construída em grande parte pela URSS para atender às necessidades de Moscou, e a Mongólia foi incorporada à economia soviética quase na mesma medida que, digamos, o Cazaquistão ou o Uzbequistão. É só que tê-la como uma nação nominalmente independente pouparia o transtorno dos valiosos aliados chineses da URSS ao sul, e também era uma carta que a URSS sempre quis manter em caso precisasse de influência diplomática com os chineses. Teoricamente, o status da Mongólia sempre poderia ser resolvido em uma data posterior e sempre a favor da China, se a situação certa surgisse. E é por isso que, apesar do pedido da Mongólia, a URSS sempre se recusou a anexá-la. A Mongólia já estava dando tudo o que ele queria. Espero que tenha gostado deste episódio e obrigado